Hoje nós vamos comentar o Evangelho, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. No item 14, Instruções dos Espíritos, Perdão das Ofensas. Eu me chamo Mila, sou uma das trabalhadoras voluntárias deste lugar lindo de acolhimento fraterno, de trabalhos espirituais, dos estudos da doutrina espírita, que é a Casa de Francisco. E vamos estudar o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, item 14, perdão das ofensas. Vou ler um pouquinho para que a gente possa comentar e entender aqui o que o Evangelho vem nos dizer, né? Então, o Espírito Simeão, Bordeus 1862, nos fala o seguinte: quantas vezes devo perdoar meu irmão? Perdoareis, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma das palavras de Jesus, que deve impressionar mais a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da prece tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo, por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás toda a ofensa, tantas vezes quantas as ofensas te sejam feitas. Ensinarás aos teus irmãos o esquecimento de si mesmo, que torna invulnerável contra o ataque os maus procedimentos e as injúrias. Serás doce e humilde de coração, não economizando jamais tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não te perdoa ele frequentemente? Como ele, o número de vezes que seu perdão vem apagar as tuas faltas. Escutai, pois, esta resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sedes caridosos, generosos, pródigos, mesmo com vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará assentar à sua direita. Parando um pouquinho aqui, nós vamos entender o que Jesus quis nos falar aqui, né? Perdoar os nossos irmãos, não 7 vezes, mas 77 vezes 7. Então, o perdão é uma palavra, perdoar é uma palavra que vem do latim e que significa para doar. Então, o perdão, né, já no sentido literário da palavra, já nos fala, já tem o significado de para doar. Doar o quê? Algo. O que a gente doa? O perdão, ele é o amor em si, como diz aqui no Evangelho. Quando ele fala, escutai, pois, essas respostas de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, seres caridosos, generosos, pródigos, mesmo com o vosso amor. Então, ali está explicando aqui no Evangelho, né, o nosso amor, dai o vosso amor. Então, que nós temos, o que é o amor? O amor é a caridade, é a generosidade, é a mansuetude, é a fraternidade. Então, para a gente perdoar, a gente precisa o quê? Doar. Doar o quê? Doar o amor, que vem nesse todo esse conjunto de generosidade, de caridade, de fraternidade, em que o Evangelho não explica claramente. Mas como é que a gente vai doar
Se o nosso coração ainda está assim, repleto de mágoas, de rancores, de melindres, né, de ódio. Então, são sentimentos tão negativos que, primeiramente, faz mal a nós mesmos. E muitas vezes a gente guarda mágoa de uma atitude de alguém que nem sabe, muitas vezes, que nos magoou. E aí a gente passa uma vida esperando que essa pessoa venha nos pedir perdão, né? Então, o que é mais importante? Que essa pessoa venha nos pedir perdão ou que a gente trabalhe esse perdão dentro de nós mesmos? Que a gente possa ter um olhar carinhoso, de compaixão para conosco, para que a gente consiga trabalhar esse perdão. E para perdoar, precisa de um exercício, né? Nossa mente, ela entende aquilo que a gente quer fazer, mas a gente precisa falar. Eu quero perdoar a atitude de fulano de tal. E eu perdoo com doando amor, tendo a oportunidade de ser caridoso com a pessoa, de auxiliar em algum determinado momento e quebrando essas energias negativas de sentimentos ruins que não nos fazem bem. Então, a gente primeiro precisa trabalhar o perdão dentro de nós, nos exercitar. Por isso, né, que Jesus, tão sábio, nos fala que nós devemos perdoar não 7 vezes, mas 77 vezes 7, porque sempre a gente está ali em alguma atitude de alguém que fere ali muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, e a gente começa a se chatear, assim, começa a se magoar, porque ainda somos seres imperfeitos, tem muita coisa que a gente precisa lapidar, e quando a gente não lapida, a gente realmente fica triste, fica magoado, né? Eu digo assim, até que tá tudo bem, tá tudo certo, é natural, porque a partir daí a gente precisa nos reconhecer e aceitar que ainda existe tanta melindre, tanto orgulho, e que precisamos trabalhar para que a gente possa ficar bem feliz. Porque quando a gente perdoa, quando a gente esquece as ofensas realmente, quando ela não faz mais nem sentido para a gente fica tão mais leve, tão mais feliz, a gente não precisa estar carregando esse peso todo, né? Nós temos tantos desafios na vida para vencer, que carregar mais uma mágoa, mais um rancor, só nos vai deixar mais pesado, só vai nos deixar mais tristes, e a gente precisa, é bom, né, que a gente seja mais feliz, procure ser mais leve das atitudes, né, do nosso dia a dia. E a gente, quando a gente perdoa, realmente a gente doa esse amor dentro de nós, a gente é mais companheiro, a gente é mais caridoso, a gente doa mais de nós para o outro. Então, mais na frente, o Evangelho também vem nos falando. Ide, meus bem-amados, escutai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele do alto dos seus esplendores celestes. Olha sempre por vós e continua com amor a tarefa ingrata que ele começou há 18 séculos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos, como tendes necessidade que vos perdoe a vós mesmos, né? Quando é nós que magoamos, quando é nós que ferimos alguém, a gente também não quer ser perdoado, então que a gente possa trabalhar esse perdão das ofensas, perdoar o nosso próximo, assim como a gente quer ser perdoado. Se seus atos vos forem pessoalmente prejudiciais, será um motivo a mais para seres indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Nada tereis a perdoar dos erros dos vossos irmãos, se eles não vos houvesseis causado senão leves ofensas. Espíritas, não esqueçais jamais, tanto em palavras como em ações,
o perdão das injúrias. Não deve ser uma palavra vã. Se vos disseis espíritas, sede-o, pois esquecei o mal que vos façam e pensai em uma só coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve se afastar nem em pensamento, porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, como que eles sejam despojados de todo pensamento de rancor. Deus sabe o que existe no coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode toda noite dormir dizendo: nada tenho contra o vosso próximo. Que bom a gente poder dormir e ter a consciência tranquila, né? De que a gente não feriu ninguém, não magoou ninguém e que a gente não tem rancor nem mágoas de alguém. Dormir com essa consciência tranquila é muito bom. O Santo Agostinho, né, já fazia isso e nos ensinava que toda noite, quando ia dormir, ele fazia autorreflexão de se realmente feriu alguém. E se feriu ou magoou alguma pessoa, ele no dia seguinte iria, né, trabalhar isso e restituir isso diante a ofensa que causou a alguém, se é que ele causou. Mas ele fazia sempre esse trabalho. Jesus aqui nos diz assim, ou aqui a espiritualidade, ele nos chama a atenção, no caso assim, vós espíritas, né? Ele chama bem a atenção, vós espíritas. Por que espírita? Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós temos a consciência, nós temos o estudo, o conhecimento, que vem nos agregar, nos dar a consciência da vida após a morte, né? Da lei da reencarnação, da lei de causa e efeito, de quanto a gente prejudica aqui na Terra espiritualmente, se a gente partir com ódio no coração, com pensamentos de vingança. Então, isso só nos estaciona diante da nossa evolução, nos trazendo mais sofrimentos. E quando a gente lapida esses sentimentos e perdoa verdadeiramente, a gente dá um passinho a mais para a evolução, cada dia. Eu estava aqui lendo esse evangelho, estudando, comecei a pensar em Jesus, na sua evolução, né? Ele, através do evangelho, ele nos traz uma cartilhinha. Como evoluir? Porque Jesus foi um dos espíritos mais evoluídos que teve aqui na Terra. E que tinha o contato, e tem, né? O contato direto com Deus. Ele tinha tanta fé e tem tanta certeza da presença de Deus em sua vida, que sempre, quando a gente lê o Evangelho, ele se reporta a Deus, uma confiança imensa no Pai. Então, ele vem nos ensinar para que nos trazer essa cartilhinha de como chegar a Deus, né? Através do perdão das ofensas, é uma delas. É uma maneira de poder sentar-se, como diz aqui, à direita de Deus. Sentar-se ao lado de Deus, estar ao lado dele e de podermos sentir Deus. É nos livrar dos rancores, das mágoas. É tentar não ferir mais o outro, né? Diante de nossas atitudes, a gente pensar antes de agir. Se minha ação vai magoar, vai ferir alguém ou não. Aí vai prejudicar, né, alguém ou não. Já para a gente encerrar aqui o Evangelho, eu pensei veio agora uma historinha que muitos já conhecem, né, de quando uma pessoa perguntou-se a um certo sábio de como fazia para que pudesse voltar atrás e consertar algo que feriu muito a um irmão, que degrediu o seu nome, a sua conduta, por conta da sua própria maledicência, da sua ira. Ele prejudicou a esse irmão. E ele perguntava ao sábio como é que ele podia fazer para poder reverter essa ação.
e o sábio pediu que ele juntasse um saco de estopa bem grande e enchesse de penas. E assim ele fez. E quando encheu o saco, foi lá no sábio e disse: Olha, estou aqui com o saco cheio de penas. Ele falou: Então vá ao monte e sacuda essas penas nesse saco. Tire todas as penas do saco. E ele, mas como, sabe? Se eu colocar, sacudir essas penas, o vento vai levar. Pois é, você vai fazer isso e vai colocar de novo as penas dentro do saco. E assim ele fez, né? E tudo, mas chegou lá para o sábio e disse: Não, é impossível recolher todas as penas. Assim, meu irmão, é quando a gente prejudica a imagem de alguém, a conduta de alguém. Você pode reparar aqui, ali, um pouquinho acolá, mas nunca consegue reparar de um todo, porque você degrediu aquela pessoa, né? Então, que a gente possa ter muito cuidado de quando a gente for reportar-se a alguém, como a gente, diante das intempéries da vida, para que a gente não seja o acusador, a gente não seja aquele que praticou a injúria, porque a gente vai precisar pedir perdão àquela pessoa um dia, mais cedo ou mais tarde, a gente vai precisar pedir perdão pelas nossas ofensas. Então, que a gente saiba perdoar e também tenha sabedoria para que a gente não venha magoar alguém, ferir, né, a conduta de alguém também. Que todos possam ter uma semana cheia de paz, uma semana repleta do amor de Cristo no coração de cada um. Que possamos todos nós praticar o perdão das ofensas, para que a gente possa se sentir melhor e mais feliz e mais perto de Deus. Que assim seja, paz e bens a todos.